Você, recifense ou pernambucano, que tem curiosidade de saber a história e a trajetória do Recife, mas não encontra fontes confiáveis, você está no canal certo. Hoje no História Hoje nós vamos ver a história completa do Recife. Bom, a atual área metropolitana do Recife foi palco de muitos dos primeiros fatos históricos do Novo Mundo. No Cabo de Santo Agostinho, ocorreu o descobrimento pré-cabralino do Brasil pelo navegador espanhol Vicente Yanez Pinzon, no dia 26 de janeiro de 1500. E na ilha de Itamaracá, estabeleceu-se, em 1516, o primeiro governador das partes do Brasil, Pero Capico, que ali construiu o primeiro engenho de açúcar de que se tinha notícia na América Portuguesa. O atual município do Recife tem sua origem intimamente ligada ao município de Olinda, no foral Carta de Direitos Feudais de Olinda, concedida por Duarte Coelho em 1537, há uma referência ao arrecife dos navios, um lugarejo habitado por mareantes e pescadores. O Recife permaneceu português até a independência do Brasil, com exceção de um período de ocupação holandesa. Território Caeté e invasão portuguesa. Habitava a região que hoje corresponde ao município do Recife, a nação Caeté, cujo território se estendia da Paraíba até o Rio São Francisco. A baía entulhada do rio Capibaribe, que forma a planície onde hoje se encontra a cidade, servia de lar para algumas aldeias presentes ao longo da várzea desse rio, onde algumas dessas aldeias sobrevivem até meados da ocupação holandesa, no século XVI. Alguns dos bairros da cidade atual mantêm uma denominação tupi, que remete às características do entorno, dada a influência desses habitantes originários na atual configuração urbana do Recife. São alguns dos bairros que carregam o nome tal característica: a Caxangá, a Iputinga, o Paissandu, Beberibe, o Ibura e Tegipió. Apesar de apelidada por Veneza brasileira, o Recife atual não utiliza seu potencial aquático como relata ter sido a vida dos moradores caetés. Agora vamos para um assunto muito interessante também, o saque do Recife de 1595. O saque do Recife, também conhecido como Expedição Pernambucana de Lancaster, foi um episódio da Guerra Anglo-Espanhola ocorrido em 1595 no Porto do Recife. Liderada pelo almirante inglês James Lancaster, foi a única expedição de couso na Inglaterra, que teve como objetivo principal o Brasil e representou o mais rico butim da história da navegação de couso do período elisabetano. A União Ibérica, união dinástica entre as monarquias de Portugal e da Espanha, colocou o Brasil em conflito com as potências europeias, que eram amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como a Inglaterra e a Holanda. A capitania de Pernambuco mais rica, todas as possessões portuguesas, se tornou até então um alvo cobiçado. Poucos anos após derrotarem a invencível armada espanhola, em 1588, os ingleses tiveram acesso aos manuscritos portugueses e espanhóis que detalhavam a costa do Brasil. Um deles, de autoria do mercador português Lopes Vaz, veio a ser publicado em inglês e enfatizava as qualidades da rica vila de Olinda, ao dizer que Pernambuco é a mais importante cidade de toda aquela costa. A opulência pernambucana impressionara o padre Femão Cardim, que surpreendeu-se com as fazendas maiores e mais ricas que as da Bahia, os banquetes de extraordinárias iguarias, os leitos de damasco carmesim, franjados de ouro e as mais ricas coxas da Índia, e resumiu suas impressões numa frase antológica. Abre aspas. Enfim, em Pernambuco acha-se a mais vaidade que em Lisboa. Logo, a capitania seria vista pelos ingleses como um macio e suculento pedaço do império de Felipe II.
A expedição de James Lancaster saiu de Blackwall, na Grande Londres, em outubro de 1594 e navegou através do Atlântico, capturando numerosos navios, antes de atingir Pernambuco. Ao chegar, Lancaster tomou o porto do Recife e nele permaneceu por quase um mês, derrotando uma série de contra-ataques portugueses antes de sair. O montante de açúcar, pau-brasil, algodão e mercadorias de alto preço saqueado foi robusto, obrigando a fretar navios holandeses e franceses, que lá estavam, para levar as mercadorias para a Inglaterra. Dos navios que partiram do Recife, apenas uma pequena nau chegou ao seu destino. O lucro dos investidores, entre eles Thomas Cordell, então prefeito de Londres, e o vereador da cidade de Londres, John Weltes, foi assombroso, estimado em mais de 51 mil libras esterlinas. Do total, 6.100 libras ficaram com Lancaster e 3.050 foram para a rainha. Com tal desfecho, a expedição foi considerada um absoluto sucesso militar e financeiro. Após a visita de Lancaster, a capitania de Pernambuco organizou 2 companhias armadas para a defesa da região, cada uma delas com 220 mosqueteiros e arcabuzeiros, uma sediada em Olinda e outra no Recife. Anos mais tarde, até meados de 1626, o então governador Matias de Albuquerque procurou estabelecer-se posições fortificadas no porto do Recife, a fim de que, se pudesse dissuadir a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais da ideia empreendida na Bahia em 1624. Invasão holandesa, 1630 até 1654. Em 1630, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais invade a capitania de Pernambuco, então a mais rica capitania do Brasil colônia e a maior produtora de açúcar do mundo. No Recife, foi iniciada a construção do Mauritsstad, cidade Maurícia ou Mauricéia, a capital do Brasil holandês durante 24 anos, que foi governada de 1637 até 1644 pelo conde alemão a serviço da coroa holandesa, Maurício de Nassau. O Império Holandês na América era composto, na época, por uma cadeia de fortalezas que iam do Ceará à embocadura do Rio São Francisco, ao sul de Alagoas. Os holandeses também possuíam uma série de feitorias na costa da Mina e em Angola, situadas no outro lado do Atlântico, o que lhes dava controle sobre o açúcar e o tráfico negreiro, administradas pela Companhia das Índias Ocidentais. O conde desembarcou na Nieuw-Holland, a Nova Holanda, em 1637, acompanhado por uma equipe de arquitetos e engenheiros. Nesse ponto, começa a construção do Mauritsstad, que foi dotada de pontes, diques e canais para vencer as condições geográficas locais. O arquiteto Pierre de Post foi o responsável pelo traçado da nova cidade e dos edifícios como o Palácio de Friburgo, sede do poder de Nassau na Nova Holanda, que tinha um observatório astronômico, o primeiro do hemisfério sul, e abrigou o primeiro farol e o primeiro jardim zoobotânico do continente americano. Maurício de Nassau realizou uma política de tolerância religiosa frente aos católicos e calvinistas. Além disso, permitiu a migração de judeus ao Recife e a criação de uma sinagoga, a Kahal Zur Israel, inaugurada em 1642 e considerada o primeiro templo judaico da América. Nassau era também um entusiasta da ciência e das belas artes. Ao embarcar no Brasil, trouxe um pleiade de naturalistas e pintores para retratar e estudar o novo continente. Entre eles, merecem destaques os pintores Franz Post e Albert Eichholt, que retrataram as paisagens e os habitantes locais. E o médico também, Willem Piso, e o naturalista George McGrath, que estudaram a fauna e a flora, a farmacopeia local e as doenças tropicais. Durante seu governo, o Recife foi a mais cosmopolita cidade de toda a América. Ele retornou
à Holanda em 1644, demitido devido aos desentendimentos com as autoridades da companhia, que não se contentaram com o nível de lucros das possessões brasileiras. E também, durante a ocupação holandesa, foram cunhadas no Recife as primeiras moedas em solo brasileiro, os florins, ouro, e os soldos, prata, que continham a palavra Brasil. Insurreição Pernambucana, 1645 até 1654. Os novos governantes holandeses, que vieram depois de Nassau, entraram em conflito com a população local. Descontentes com a situação, 18 líderes insurrentes pernambucanos assinaram um compromisso para lutar contra o domínio holandês na capitania. Depois de uma reunião no Engenho de São João, em 15 de maio de 1645, com o acordo assinado, foi iniciado o contra-ataque à invasão holandesa, que durava mais de 10 anos naquela altura. A primeira vitória importante dos insurgentes de Nassau aconteceu no Monte das Tabocas, hoje localizado no município de Vitória de Santo Antão, onde 1.200 insurrentes mazombos armados de armas de fogo, foices, paus e flechas derrotaram numa emboscada 1.900 holandeses, bem armados e bem treinados. O sucesso deu ao líder de movimento, Antônio Dias Cardoso, o apelido de Mestre das Emboscadas. Os holandeses, que sobreviveram, seguiram para Casa Forte, sendo novamente derrotados pela aliança dos mazombos, índios nativos e escravos negros. Recuaram novamente para as fortificações em Cabo de Santo Agostinho, Pontal de Nazaré, Sirinhaém, Rio Formoso, Porto Calvo e Forte Maurício, sendo sucessivamente derrotados pelos insurrentos. Com a chegada gradativa de reforços portugueses, os holandeses, por fim, foram expulsos em 1654, na Segunda Batalha dos Guararapes. A data da Primeira Batalha dos Guararapes é considerada a origem do Exército Brasileiro. Tomada a colônia holandesa, os judeus receberam um prazo de 3 meses para partir ou se converter ao catolicismo. Com medo da fogueira da Inquisição, quase todos venderam o que tinham e deixaram o Recife em 16 navios. Parte da comunidade judaica expulsa de Pernambuco fugiu para Amsterdã e outra parte se estabeleceu em Nova York. Através desse último grupo, a ilha de Manhattan, atual centro financeiro dos Estados Unidos, conheceu um grande desenvolvimento econômico e os descendentes de judeus egressos do Recife tiveram participação ativa na história estadunidense. Também, devido à Primeira Guerra Anglo-Neerlandesa, a República Holandesa não conseguiu auxiliar os holandeses em território brasileiro. Com o fim da guerra contra os ingleses, a Holanda exige a devolução da colônia em maio de 1654, sob ameaça de uma nova invasão ao Nordeste brasileiro. Portugal firma acordo com os holandeses e os indeniza com 4 milhões de cruzados e 2 colônias, o Ceilão, atual Sri Lanka, e as Ilhas Molucas, parte da atual Indonésia. Em 6 de agosto de 1661, a Holanda cede formalmente a região ao Império Português, através da Paz de Raia. Revolução Pernambucana. Em 6 de março de 1817, eclodiu no Recife a chamada Revolução Pernambucana, também conhecida como a Revolução dos Padres. Dentre as suas causas, destacavam-se a influência das ideias iluministas propagadas pelas sociedades maçônicas, o absolutismo monárquico português e os enormes gastos da família real e seu séquito recém-nascido. A capitania de Pernambuco, então a mais lucrativa da colônia, era obrigada a enviar para o Rio de Janeiro grandes somas de dinheiro para custear salários, comida, roupas e festas da corte, o que dificultava o enfrentamento de problemas locais, como a seca, ocorrida em 1816, e ocasionava o atraso no pagamento dos soldados, gerando grande descontentamento no povo pernambucano. A insurreição foi liderada pelo comerciante Domingos José Martins e pelo padre João Ribeiro, com o apoio dos religiosos Vigário Tenório, Padre Miguelinho,
Padre Roma, Frei Caneca e mais. Antônio Carlos de Andrada, irmão de José Bonifácio, José Barros de Lima, entre muitos outros. Os revolucionários, oriundos de várias partes da colônia, tinham como objetivo principal a conquista da independência do Brasil em relação a Portugal, com a implantação de uma república liberal. O movimento abalou a confiança na construção do Império Americano sonhado por Dom João, e por este motivo é considerada o precursor da independência conquistada em 1822. Convenção de Beberibe, 1821. Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal, 11 meses antes da proclamação da independência do Brasil pelo príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança. No dia 29 de agosto de 1821, teve início um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Rego Barreto, o algoz da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta de Goiânia, tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas em capitulação assinada a 5 de outubro de 1828, quando da Convenção do Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado o primeiro episódio da independência do Brasil. Confederação do Equador, 1824. Em 1824, a Confederação do Equador, um movimento revolucionário de caráter separatista e republicano, surgiu em Pernambuco e representou a principal reação contra a tendência absolutista e política centralizadora do governo de Dom Pedro I, de 1822 a 1831. Esboçada na Carta Outorgada de 1824, a primeira Constituição do país. Pernambuco esperava que a primeira Constituição do Império seria do tipo federalista e daria autonomia para as províncias resolverem suas questões. Como punição a Pernambuco, Dom Pedro I determinou, através de decreto de 7 de julho de 1824, o desligamento do extenso território da comarca do Rio de Janeiro, atual Oeste Baiano, passando inicialmente para Minas Gerais e depois para a Bahia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, apertem no like e se inscrevam no canal. Esse foi um vídeo explicando tudo sobre a Revolução Pernambucana e também uma parte da história do Recife. Foi um vídeo bem completo e longo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!